Galera, tudo bom? Tchuli aqui na área. Vamos começar mais uma live especial aí no sábado. Vou trazer uma pessoa que eu conheci em outubro do ano passado, a minha lua de mel. Não casei com ele, mas ele marcou aí a minha lua de mel de uma maneira ímpar. Foi muito bom. Foi a minha primeira visita a uma empresa listada no mercado americano, tá? Olha aí o Vitão. Pô, já temos 183 pessoas aqui. Tô sentindo que a galera vai vir pesada. Tá? Vamos ver aqui com esse meu amigo. Fala, Gustavão. Beleza? Aí, esse meu convidado especial já tá online. Galera, vou pedir só pra vocês pegarem um aviãozinho. Joga aí pra todo mundo que tá entediado, que tá vendo o Luciano Huck. Que agora a gente vai trabalhar pesado. Uau! American Dream. Fala, Nath. Beleza, querida? Como é que você tá? Alô, alô. Fala, Mister André. E Como é que você tá? Tudo aí, bom, querido? grande Uli, tudo bem, cara? Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo perfeitamente. Vou baixar aqui, tá até alto aqui, vou baixar aqui meu fone. Espera aí que eu vou botar aqui essa câmera no meu cockpit. Já vou sentar ali. Ó, quando você vier aqui a próxima vez, eu vou te dar um suporte de celular de presente aí pra você. Olha lá, ó. Fala, Andrezão. Como é que você tá? Hands-free aqui, ó. Galera, o André, eu conheci ele em outubro do ano passado. Eu estava lá com o Stefano, meu irmão, na Califórnia, e aí a gente teve a sorte de encontrar com ele e visitar. E foi a primeira empresa que eu estava nos Estados Unidos que eu visitei. Onde é que você trabalha, André? Então, pessoal, eu trabalho na Blizzard Entertainment. Para aqueles que não conhecem, o ticker é a TVI. Então, a Blizzard é uma empresa do grupo Activision Blizzard. Então, é uma empresa que faz jogos de videogame. E a galera deve conhecer, obviamente, o nosso portfólio, que tem aí o Call of Duty, tem aí o Tony Hawk, que a gente anunciou recentemente, vai voltar, tem Diablo, World of Warcraft, Overwatch, por aí vai. Beleza. Como é que você foi parar nos Estados Unidos, André? Você sempre morou aí? Você se formou aqui no Brasil como profissional e foi para aí depois? Como é que foi um pouco dessa trajetória? Conta pra gente. Na verdade, eu fiquei no Brasil até 2014, se não for até o ano da Copa, né? E eu passei já no Brasil. Eu sempre trabalhei em comunicação corporativa, então eu sou responsável pelas comunicações da Blizzard na América Latina. E minha carreira inteira foi em comunicação corporativa. Então passei pela TAM, que agora é Latam, passei pelo ABN, que não existe mais, Banco Real. Passei por agência também e eu fui contratado para iniciar a operação da Blizzard no Brasil. Então era eu, cuidando da comunicação. Tinha e mais duas pessoas, né? O Ivan, que é o meu chefe hoje, né? Meu diretor, e também era o country manager da Blizzard no Brasil, e tinha mais um rapaz de marketing. Então eu trabalhei no Brasil aí por bons 5 anos, né? E depois apareceu a oportunidade de tomar conta não só da comunicação brasileira, mas como da América Latina como um todo. E isso envolveu me mudar aqui para a sede da empresa que fica na Califórnia, no sul da Califórnia. Então eu estou aqui já faz 5 anos. Aqui no sul da Qual foi a tua Califórnia. primeira impressão quando você mudou para os Estados Unidos e começou a trabalhar aí, tanto como cidadão que usufrui da infraestrutura de um país de primeiro mundo, mas também no mundo corporativo, termos de horário, comprometimento, mindset de metas e alcançar objetivos. Como é que é essa diferença aí do que você experimentou no Brasil e que você vive nos Estados Unidos? Vou começar como cidadão porque tem as histórias mais engraçadas, né? E que realmente é bem diferente. E é engraçado que aqueles que visitam os Estados Unidos como turistas, né? Eles obviamente não têm experiência de, enfim, viver isso. Então a primeira coisa aqui é que o americano, até aquele de classe alta, né? Ele rala muito, né? Uma série de serviços que nós temos no Brasil, até o pessoal classe média, classe média baixa, o americano aqui até de classe média alta ele não tem. Então, por exemplo, contar com um diarista, alguém fazer a limpeza da casa. Até vice-presidentes, pessoas com esse tipo de cargo aqui, não é comum eles terem alguém que limpe a casa, são eles mesmos que limpam, né? Por exemplo, outra coisa que eu notei também, trabalhos que no Brasil são muito mal pagos, aqui são muito bem remunerados, trabalhos braçais. Então, por exemplo,
Se você quiser contratar alguém para limpar, tem, só que custa muito caro. Se quiser contratar alguém, um encanador, para fazer alguma coisa na sua casa, vai custar muito caro. Porque aqui tem essa cultura de você... A gente vê em filme, né? O cara arrumando a própria cerca, o cara arrumando... teve o caso infeliz do Gugu, né? O Gugu mesmo querendo arrumar o telhado, né? Que é uma coisa que, obviamente, ele não faria no Brasil, né? Mas aqui não é comum. Aqui você tem que se virar. Porque se contratar é muito caro. Então, isso foi uma mudança muito grande que eu percebi, que você tem que se ralar muito. Mudança, por exemplo, também. O comum aqui, se vai mudar de casa, você que empacota suas caixas, é muito comum também, o pessoal faz a própria mudança. O cara aluga, a galera deve ter visto já em filme, aquela marca U-Haul também, que está listada na bolsa, né? O U-Haul é a maior empresa de aluguel de carros para mudança. Então, você aluga um caminhãozinho, coloca aí no seu carro no engate, e você faz sua mudança, porque contratar alguém para fazer a sua mudança é caríssimo, é coisa de $2.000, e depende do tamanho da sua casa. Então, vários serviços que a gente tinha o hábito de ter pessoas nos ajudando no Brasil, aqui você que faz. Então, esse foi o primeiro choque como, enfim, morador cidadão. E do ponto de vista empresarial, tem a questão da pontualidade, que a gente sabe que nós brasileiros aí não somos muito bons com isso. Então, pontualidade realmente pega bastante. E a segunda coisa é a questão da objetividade. Então, é muito difícil, principalmente para quem acabou de chegar, fazer uma amizade com um americano tradicional. Não porque o cara é rude, nada disso. Ele é super respeitoso, te trata bem. Só que essa amizade é profissional, não é uma amizade pessoal, igual a gente... Você entra numa empresa nova, ou você conhece alguém novo, você já vai pegar o Facebook da pessoa, o Instagram, e vai tomar uma cerveja, né? Aqui não acontece. Teve até um caso que me chocou muito, eu tive, enfim, assim, racionalizar para não achar ofensivo, né? Foi um colega de trabalho. Um colega de trabalho, eu trabalhava com ele 5 anos do Brasil, de forma remota. E aí comecei a trabalhar com ele aqui no dia a dia, né, do escritório. E eu falei, me passa o Facebook para a gente se adicionar. Ele não adiciona ninguém do trabalho. Eu falei, caraca, cara grosso, né? Falei, poxa, a gente trabalha junto há 5 anos, já fizemos viagem junto, não sei o quê. Mas aí eu percebi que é uma questão cultural, né? Porque realmente eles separam muito essa questão pessoal e a questão profissional. E não tem essa coisa de você ficar ofendido por isso. Então, é uma coisa também que nós brasileiros temos o costume de, sei lá, você chama para uma festa e eu não posso ir, o que acontece? A gente inventa uma desculpa, a gente vai ficar mal, a pessoa fica chateada. Aqui não, o cara, às vezes você chama um americano de uma festa e ele fala, eu não quero ir porque eu quero ficar em casa naquele dia. E tudo bem, você não pode ficar ofendido por isso, né? Então, é uma característica que eu comecei a apreciar bastante, né? Porque a gente, às vezes, fica inventando desculpa ou enrolando para alguns convites, né? E como é que foi esse teu processo de sair do Brasil e ir para o exterior? Você preparou a tua carreira para isso ou foi um convite que surgiu naturalmente e você abraçou a ideia? Eu diria que foram as duas coisas, né? Porque acho que você mesmo já falou e muitos falam, né? Que o acaso não existe, né? Você acaba criando, às vezes, sem querer, o acaso, né? Então, os meus pais são portugueses, apesar de eu ter nascido no Brasil. Então, minha família é muito internacional, assim. Eu tenho parentes espalhados no mundo inteiro. Então, desde criança, eu já tinha essa questão de gostar muito de outras culturas, de gostar muito de olhar o mundo não só com a ótica do meu jardim, o Brasil, mas com a ótica global. Então, é uma coisa que me atrai muito, né? Então, um dos motivos, inclusive, que eu comecei a trabalhar para a Blizzard era justamente a oportunidade de trabalhar com pessoas de várias culturas, né? Em outro idioma. Então, é uma coisa que eu gosto muito. Eu também, quando viajo com a minha esposa, né? A gente é adepto, não um adepto formal, né? Mas daquele movimento de slow travel. Então, enquanto pessoas, às vezes, passam 2 semanas na Europa em 10 países, nós geralmente passamos 2 semanas numa cidade só, porque a gente gosta de vivenciar a cultura, de fazer parte daquele contexto que não é o contexto que a gente vive, né? Então, tudo isso está no meu sangue aí, a vida inteira. Então, eu sempre tive a vontade, sim, de ter uma experiência internacional, seja trabalhando ou estudando. Mas é engraçado, né? Porque eu não tinha nenhuma preferência pelos Estados Unidos. Enquanto tem alguns amigos meus que dariam 2 rins para morar aqui nos Estados Unidos, eu não tinha preferência. Nunca tinha vindo para os Estados Unidos, aliás, até começar a trabalhar pela Blizzard.
E eu achava um país como qualquer outro, é um país que tem, até isso é assunto para uma outra live, né, para a gente falar de prós e cons, porque às vezes o turista viaja e só vê os prós, né, não tem, e tem muita coisa ruim aqui também, né, não é só mil maravilhas. Então, mas eu tinha essa vontade, então eu acho que muitos atos meus ao longo da carreira, seja a minha vontade de aprender inglês. Eu lembro que eu quis aprender inglês com 12 anos, eu fiquei só com meu pai que eu queria entrar na escolinha de inglês para melhorar o inglês, tudo, porque o inglês que eu tinha na escola não era suficiente para eu entender inglês. Então, acho que várias atitudes, por mais que não eram 100% conscientes, eram atitudes que estavam me levando para essa rota que eu tô ainda surfando hoje em dia, né? Então, esse gosto por várias culturas, o gosto por viajar, o gosto por ter uma humildade também, né? Eu acho que é muito importante para quando você sai do país, ter uma cabeça muito humilde e ter a mente muito sentada, porque você é um imigrante, como qualquer um, né? Então, você tem que estar... Se você vai com essa posição de humildade, a sua cabeça vai estar muito mais aberta para vivenciar toda essa experiência sensacional que é poder morar em outro país, numa outra cultura e aprender o que tem de melhor dela, né? Perfeito. Quando eu tive a minha experiência de trabalhar nos Estados Unidos, André, eu percebi que aquelas pessoas que eram sérias e realmente se dedicavam ao trabalho aceleravam muito rápido na carreira. Como é que é essa diferença aí da meritocracia para você evoluir na carreira e com o que você viveu aqui no Rio de Janeiro, no Brasil? Não, isso é um ponto muito engraçado, né? Que é uma coisa também que me choca muito às vezes, porque no Brasil, qual que é, o que é a definição de uma trajetória de sucesso, né? É você fazer o ensino médio, passar no vestibular, de preferência numa faculdade pública, fazer faculdade. Você tem que fazer faculdade. Se você não fizer faculdade, você é um imprestável, né? Aí faz faculdade, consegue um emprego numa uma boa empresa e fica nisso aí até morrer. E aqui é engraçado, como eu notei, que não tem essa pressão, ou pelo menos essa ansiedade de ter que fazer faculdade, né? Então é muito comum, e eu converso, eu tenho curiosidade, eu pergunto, né? Que eu vejo às vezes gente super jovens, né? Trabalhando no comércio, tudo. Eu falei, cara, por que você não está na faculdade, não está estudando, está aqui no Starbucks, trabalhando no Starbucks, né? Como vendedor numa loja, tudo. Ele, cara, que estudar não, assim, o meu negócio é fazer dinheiro, então eu quero começar a trabalhar o mais rápido possível. Então eu sinto que não tenho muito essa pressão de ter que estudar, porque tem outras maneiras de você ter sucesso na vida que é muito baseado no resultado. Então aqui aquela questão de, você tem 10 diplomas e não conquistou nada na vida, visto como algo ruim, né? E no Brasil é o contrário, né? Se você tem 10 diplomas e não conquistou nada, você tem um certo status na sociedade, você é bem visto na sociedade. Então isso não é o caso aqui. Então geralmente as pessoas que realmente dão mais certo são aquelas que têm resultados palpáveis, né? E seja eles quais forem, seja, enfim, seja se o cara é vendedor, é com venda, se o cara é na faculdade, é publicação, não é só ficar estudando, o cara tem que ter artigo, tem que ter produção, tem que descobrir coisas, inventar coisas. Se é na empresa, mesma coisa, assim, todas as empresas aqui, você tem objetivos anuais, e esses objetivos, e algumas até objetivos semestrais ou trimestrais, e esses objetivos que acabam falando se você vai progredir ou não. Até porque, então é algo que você fala sempre no teu dia a dia, nos seus stories, cara, tem muita empresa listada na bolsa aqui, né? E para você estar listado, os seus resultados são públicos. Então não dá para você ter uma empresa listada na bolsa carregando funcionário que não é produtivo e não dá resultado, né? Porque isso vai aflorar, isso vai ser visto, e isso vai ir contra a performance da sua empresa. Perfeito. Você acha que a Blizzard estar na Califórnia é um diferencial para atrair talentos, para alinhar um pouco da cultura de uma empresa que está num setor de tecnologia de ponta, ou poderia funcionar no Missouri, no Kansas, ou propriamente até no Rio de Janeiro? Como é que funciona essa posição estratégica aí na Califórnia? Então, essa pergunta é muito interessante porque, de fato, digamos, um dos problemas que temos aqui na região é o custo de vida. O custo de vida que é extremamente alto. É um dos maiores dos Estados Unidos, junto com Nova York, praticamente. Então, a Califórnia é um dos estados mais caros dos Estados Unidos e um dos estados com a maior
taxa, né? O sales tax, aquela taxa que quem viaja tem que pagar, né? No final, que às vezes não sabe. Olha, o pessoal vê o preço e esquece que tem que pagar uma taxa extra no caixa. Então, se você for perguntar para muita gente, o pessoal preferiria que uma Blizzard, um Facebook, uma Apple, eles estivessem em outros locais dos Estados Unidos mais baratos, né? Mas eu penso, e isso é uma teoria minha, né? Apesar de ter autores que confirmam isso também, né? Porque que a costa oeste americana, enfim, que a Califórnia, é esse celeiro de empresas que são bilionárias, até algumas que valem trilhões, né? Dependendo do dia aí da bolsa, né? Eu acho que a Califórnia tem uma cultura que alia tecnologia, então muitos grandes centros de tecnologia estão aqui na Califórnia, algumas das melhores faculdades de tecnologia estão aqui, e a cultura toda de surf, a cultura toda, o movimento hippie, toda essa parte cultural, de contracultura, tudo isso veio aqui da Califórnia, né? Então, eu acredito que essa mistura cultural, esse legado cultural do lifestyle do californiano, aliada com essa alta tecnologia, é que permitiu que empresas, e ideias e produtos tão revolucionários saíssem daqui e não saíssem de um lugar, por exemplo, sei lá, Chicago, que é um lugar super frio. Boston é um lugar que também tem uma das melhores faculdades do mundo, mas geralmente o pessoal estuda lá e sai de lá, porque eles preferem o clima muito mais agradável, né, da Califórnia, e a cultura também da Califórnia. Você tem Miami, Orlando, aquela área toda, que tem o clima, mas não tem tanta cultura, né? Porque as faculdades de lá não são faculdades que nem as daqui. Então, eu acho... E tem outro fator também, né? Tem um grande autor que eu sempre recomendo ele para quem quer aprender sobre, enfim, ideias, né? Que o Steve Johnson, ele tem um livro chamado De Onde Vêm as Boas Ideias. E lá ele tem um capítulo inteiro dedicado a um conceito que eu sugiro você que está assistindo aí, a pesquisar no Google, chamado serendipidade, que é serendipity em inglês, né? Então, o que é isso, né? A gente pensa que para ter boas ideias ou para, enfim, ter lá uma solução para um problema seu, você tem que se isolar no meio do mato e ali você vai ter um momento ali de eureka e vai ter uma ideia sensacional. Mas ele mostra aí com provas históricas que, na verdade, não foi isso que aconteceu. As grandes evoluções da sociedade aconteceram aonde? Nos grandes centros. Por quê? E ele cita vários exemplos no livro, né? Na Europa, por exemplo, os cafés franceses onde se congregavam vários pensadores, vários cientistas, vários estudiosos, pesquisadores da época, era lá que eles se encontravam. Então, aquele cara que tinha uma meia ideia na cabeça dele, falava com o outro que tinha uma outra meia ideia e juntava, saía uma evoluçãozinha. Então, isso aqui também uma coisa que eu vejo muito no dia a dia que é interessante, né? E por isso que é um local que o brasileiro se adapta muito fácil, porque é muito igual ao Rio, né? Você esteve aqui, você deve ter observado como aqui é parecido com o Rio. O pessoal está sempre na rua, o pessoal está se encontrando, tem uma cultura de se juntar, não ficar em casa, porque se você mora numa cidade muito fria, você não sai de casa, né? Você fica em casa o dia inteiro, isolado praticamente. E aqui não, aqui tem o hábito de você sair, de se encontrar. As faculdades também propiciam muito isso, né? Desde o começo do seu primeiro ano, você fazer grupos de estudo, você ir para a rua, fazer amizade, fazer networking. Então, acho que essa cultura também de permitir o contato e troca de ideias, isso tudo colaborou para o nascimento de uma Blizzard, de um Facebook, de uma Apple, e a lista vai, né? Galera, uma coisa que eu vejo assim, nesse movimento para a Califórnia, primeiro, para quem não sabe, se a Califórnia fosse um país, ela seria a quinta maior economia do mundo. Depois dessa visita que eu fiz aí, principalmente na visita que o André proporcionou para a gente dentro da Blizzard, eu entendi que se a Alemanha é ali o coração da União Europeia em termos econômicos, nos Estados Unidos, claramente, isso é a Califórnia. E para quem lembra um pouco aí de como é que foi a colonização dos Estados Unidos, o pessoal chegou no leste, e aí quem ia pro oeste era o desbravador, e era assim, vai para lá e pega que a terra é tua. Então, exato, tem um pouco do espírito do desbravador, do tomador de risco, que é muito forte na Califórnia mesmo.
Me lembro aí, tu falou que aí é muito caro. Gente, eu ia num restaurante, era US$ 40 o estacionamento do negócio. O É. pessoal fica reclamando aqui, aí a conta do jantar era mais de US$ 200. Ou seja, passeiozinho ali saía, na época, o dólar estava R$ 4.000. É. E era assim, normal. E você vendo carro atrás de carro, Rolls Royce, Bentley, Mercedes, Ferrari, Porsche, tudo abundante aí, é muito rico. A Califórnia, e eu me lembro que na visita lá, André, tu falou um negócio que eu fiquei pensando até hoje, e eu vou te perguntar agora. Tu falou assim, cara, pro cara que não ficar rico rápido, tem que ser problemático. Como é que é ganhar dinheiro aí nos Estados Unidos, podendo trabalhar? Os americanos, para quem não sabe, tem mais de 50% da população exposta à Bolsa de Valores. É um assunto recorrente em vocês aí falar sobre o mercado de ações? Eu falo isso muito porque também me chocou muito também, né? Que até eu mesmo, como investidor, eu me considero um investidor tardio, né? Porque no Brasil, quando estava aí, não tinha o hábito de falar de investimentos, ou discutir, ou estudar. Porque a minha roda, o círculo que eu fui criado, ele não tinha isso como parte da conversa, né? Do dia a dia, né? E só aflorou quando eu me mudei para cá, praticamente, né? Que ficou mais forte. E isso é cotidiano. Então, tem um exemplo que eu adoro dar. A minha esposa também, quando ela veio para cá, ela começou a frequentar uma faculdade aqui, porque eles tinham curso para inglês de estrangeiro, para estrangeiros, né? E durante uma aula, ela chegou aqui em casa e me contou, falou assim, nossa, André, hoje a professora me deu aula de investimentos. Eu falei, como assim? Mas não é uma aula de inglês? Não, mas o que acontece? Como a turma é muito feita por imigrantes, então imigrantes brasileiros, mexicanos, árabes, chineses, né? Então a professora, sabendo que a sala dela era só de imigrantes, pessoas novas no país, ela dedicou uma aula só para falar de ações. Uma professora de aula de inglês, assim, do FISC daqui, né? Do uma Wizard, assim vai. E outro dia também, mesma coisa, ela me voltou da escola e ela, obviamente, agora me ouve falar o dia inteiro disso, né? Ela falou, nossa, André, você não sabe o que aconteceu na aula hoje. O que aconteceu? Então, passaram o documentário do Warren Buffett para a gente aprender inglês. Então, esses dois exemplos mostram como que investimento e a cultura financeira aqui é muito forte para todo mundo. Não é uma coisa de rico, milionário. Assim, a pessoa pode ter um emprego mais humilde até o milionário, ou esse assunto faz parte, né? E aquilo que eu te contei no dia que a gente se viu ao vivo, eu brinco, e é verdade. É muito difícil aqui você não ganhar dinheiro. E não estou falando de fortunas, né? Mas se você não quiser ficar milionário, você pode não ficar. Mas é difícil você passar fome aqui, porque tem muito negócio, tem muito emprego. O que falta mesmo, às vezes, é qualificação e pessoas que tenham as condições de documento e visto e afins para poder trabalhar. Mas essa cultura que você falou do desbravador, de estar aberto a risco, ela é muito real e até hoje é uma coisa também que me espantou bastante, né? O quanto a Califórnia é aberta para aqueles que vão agregar para o estado, né? Ou seja, você pode ser do país que você quiser. Se você for uma pessoa brilhante, ou esforçada, ou talentosa, que vai agregar para a economia local, vai agregar para os business locais, você vai ser bem-vindo, né? Então, ao passo que eu sempre ouço histórias, né, de pessoas que ou moram no Texas, ou moram em estados que não são tão abertos à imigração, de racismo, preconceito e afins, aqui não vejo tanto assim, né? Eu particularmente nunca presenciei, mas claro, estou numa condição de privilegiado aqui na região, mas eu tento conversar e ver se sair da minha bolha para perguntar se isso acontece, né? E eu não vejo assim tão quanto contam em outros estados, né? Então, essa cultura também de ser aberto àquele que é esforçado ou está disposto a fazer algo aí para avançar de alguma forma, seja a sociedade, o indivíduo ou a economia, essa pessoa é bem vista e também talvez esteja aí mais um fator que contribuiu para a Califórnia ser esse pulmão financeiro que né? Aliás, até, acho que a galera que está nos acompanhando sabe, né? Mas tem algumas empresas daqui da Califórnia que a avaliação delas é superior à Bolsa de Valores inteiras do Ibovespa inteiro, né? Galera que não sabe aí, ele está falando da Microsoft, da Apple. Essas empresas aí já passaram US$ 1 trilhão e conjuntamente valem mais do que todas as empresas da Bolsa do Brasil. André, quando eu trabalhei aí, eu passei por uma situação bem desagradável. Eu trabalhava num restaurante
E aí no dia do Réveillon, o cara que fechou lá o restaurante falou assim, ó, eu não quero nenhum latino e nenhum negro trabalhando no dia do Réveillon para mim. Eu quero que só tenha americano. E aí a Califórnia, como você mesmo disse, é muito aberta a imigrantes, os mexicanos aí do lado, as causas LGBT também, eles são pioneiros, principalmente ali na área de São Francisco. Como é que essa repercussão aí desse negro que foi assassinado está batendo aí na Califórnia? Eu vi que tiveram vários depredações ali na Rodeo Drive. Como é que isso está repercutindo aí dentro? E como é que nas empresas é essa história das minorias? Eles têm algum tipo de cota? É um ponto que Wall Street bate em termos de diversidade? Como é que está isso aí? Então, isso bateu muito forte na sociedade local aqui. Então, na cidade que eu moro, em Los Angeles, que é perto aqui de onde eu moro, tiveram protestos gigantes, porque isso tem mesmo. Então, o que acontece muito aqui é esse racismo que não é um racismo, é um racismo inconsciente. A pessoa nem percebe que está sendo racista, mas ela é. E eu acho importante que aconteceu isso tudo, né? Que essa fatalidade acabou gerando esse movimento, porque ele ajuda pessoas privilegiadas, a gente tem que se considerar privilegiado, enfim, para a nossa cor, infelizmente, a terem mais consciência de que, às vezes, alguns comentários, sem querer, acabam sendo ofensivos, você nem percebe. Então, por exemplo, a gente teve até um grupo de discussão interno falando sobre isso, né, que eu também participo, né, por ser uma minoria também como um latino, né, é uma coisa que eu não tinha pensado, mas é verdade. Então, a moça estava falando, por exemplo, que às vezes era uma menina negra, que ela tem um cabelo afro, né, e o pessoal às vezes pergunta, nossa, seu cabelo é muito bonito, quanto tempo você demora para cuidar? Então, a pessoa não percebe que, às vezes, um comentário desse tipo pode soar para aquele que está recebendo o comentário como algo ofensivo, como ela contou assim, às vezes eu me sinto um ET, porque eu sei que a pergunta, até acho bacana, claro, um elogio para o cabelo, quem não gosta, né? Ok. Mas com a pessoa com essa pergunta, nossa, como que você cuida desse cabelo? Com essa entrar em detalhes assim que ela já percebe que aquela pessoa que está fazendo elogio estava num elogio já com uma carguinha ali de preconceito interna que ela nem percebe. E as empresas, elas estão muito atentas a isso, porque eu tive um diretor meu que sempre falou isso, e é engraçado, ele mesmo é branco, né? Ele sempre falou isso e eu concordo com ele, né? Qualquer equipe que você monte, você precisa ter diversidade. Diversidade de cores, diversidade de origens, diversidades étnicas. Por quê? Porque imagina que você tem uma empresa que todo mundo pensa igual. E aí tem aquele cara que vai dar uma ideia errada. Então, se todo mundo pensa igual, ninguém vai discordar do cara. E a empresa vai fazer uma ação errada, né? Então, até do ponto de vista de negócios, a diversidade é muito importante. Só que você precisa tirar de toda a cadeia corporativa esse preconceito que é interno e às vezes a gente não discute ele, né? Porque é o dia a dia, ou aconteceu com alguém lá que eu nem conheço. Então, eu acho que toda essa questão em torno do caso do George Floyd foi importante para levantar esse debate, para acordar. Então, e eu vejo que todas as empresas, infelizmente não ecoam muito no Brasil, até por conta do Covid e das questões políticas que ainda estão fortes aí no Brasil. Eu vi que não ecoou tanto quanto ecoou aqui, mas isso foi, a gente usa a expressão aqui, um wake-up call, né? Então, falou, peraí, isso precisa ser debatido, precisa ser discutido, precisa ser consertado. Eu acho que o que é diferente agora é que as empresas não só estão debatendo, colocando mensagens bonitas aí na internet, mas elas estão preocupadas em o que eu vou fazer para resolver isso. Porque, assim, colocar mensagem bonita e debater já se faz décadas, né? Mas precisa resolver, cara. A questão a gente não resolve, precisa resolver. Então, isso está muito forte, eu acho que foi muito importante, porque se você tem uma equipe diversa, uma equipe que preza diversidade, você vai ter uma equipe melhor, em todos os sentidos. Perfeito. Voltando aqui no assunto financeiro, eu me lembro quando a gente saiu para se encontrar, você falou assim, só depois que eu mudei para os Estados Unidos que eu entendi o que era viajar com moeda forte, e a gente aqui no Brasil está com uma moeda muito desvalorizada.
E esse é um problema não somente dos investidores brasileiros, mas todos os investidores no mundo, eles têm uma característica que a gente chama de home bias. Você investir perto de onde você mora, no teu no teu CEP ali. Como é que é essa história de ver a moeda brasileira se desvalorizando? Desde que você veio aí em 2015, a gente já viu o dólar a 3,70, a R$ 6. Você investe em reais, só investe em dólar hoje em dia? Como é que tu pensa em relação a isso? Eu invisto em ambos, né? Tanto no Brasil quanto aqui. Mas realmente isso que eu te contei quando a gente se encontrou é muito real e é muito chocante, né? Quando você mora, você vê a importância. E eu, claro, tenho aquele pensamento de todo arrependido, né? Falei, poxa, devia ter começado antes, né? Uhum. Mas depende muito do seu objetivo de vida. Então, ou mesmo a sua percepção de vida, né? Então, por exemplo, eu, como falei no começo, que eu sou uma pessoa que gosta de viajar, gosto de conhecer outras culturas, então você ter o seu patrimônio exposto em moeda forte te dá muito mais opções e uma liberdade para conquistar, se você é uma pessoa que gosta, né, de viajar, de conhecer as culturas, é impressionante. Só quando você vivencia isso que você vê o quanto é importante. E quando eu tive esse choque de realidade é que eu falo, poxa, eu preciso correr atrás do prejuízo, né? Preciso correr atrás do tempo que eu perdi, não estudando ou entendendo melhor esse universo, né? E no Brasil, eu falo até para meus amigos, falo assim, tem amigo meu que fala, eu não gosto de viajar muito, para mim tá bom aqui no Brasil, eu pretendo, enfim, morar e morrer aqui, mas mesmo você morando no Brasil, você precisa se preocupar em ter exposição a moedas fortes, por quê? Como eu falei, eu tenho parentes em todo quanto é lugar, e tenho tios, né, que moraram na Venezuela, moram até hoje na Venezuela. E para quem não conhece, quem está acompanhando aqui que é muito novo, não sabe, né? Mas a Venezuela era um dos países mais ricos de todas as Américas, inclusive. Não só da América Latina, da Américas como um todo, por causa do petróleo, né? Então, esses tios que eu vi, eles eram classe média alta, tinham negócios, empresas, tudo, né? Eu vi, assim, em primeira mão, todo esse patrimônio deles sendo diluído. E eles hoje, com 60, 60 anos, tendo que trabalhar, voltar a trabalhar no comércio, porque eles não tinham uma exposição em moeda forte, né? Então, isso pode acontecer no Brasil. Pode ser que não, pode ser que sim, mas existe o risco, porque é uma economia muito volátil, né? Então, se você não fizer isso, você não só diminui a sua, eu diria, a sua liberdade, o seu leque de escolhas para a sua vida, como você pode correr o risco de perder tudo que você construiu numa vida inteira, né? E eu acho que é isso, algo que ninguém quer, né? Ninguém quer trabalhar a vida inteira para chegar lá na frente e descobrir que, puxa, perdi tudo e agora não tem mais o que fazer. Então, acho que a exposição em moeda forte é importantíssima, né? E aí eu quero até fazer uma pergunta para ti, que é uma pergunta que também muitas pessoas me questionam quando eu falo esse discurso, ou comento isso, que entendi a tua lógica, André, que de moeda forte, que é importante e tal, mas por que investir no dólar nos Estados Unidos? Porque tem moedas mais fortes até que o dólar, né? E tem mercados até mais estáveis que o dólar, né? Então, o que você geralmente diz aí, Uli, quando alguém fala para você, por que Estados Unidos e não a libra esterlina lá em Londres, na Inglaterra? Cara, eu acho que pode ter sim uma parte do patrimônio nessas outras moedas, mas eu acabo focando não só em investir em dólar, né? Investir em empresas em dólar, porque se o americano ele tem um diferencial no mundo é a capacidade de inovação. E para quem acha que inovação é só inventar coisa nova, gente, inovação não é isso não. Inovação é você inventar algo novo e trazer a mercado e isso ser consumido, ser demandado pelo mercado, tá? Falando nisso, André, a indústria de jogos, e assim, eu sei que existem limitações do que você pode falar, então fica à vontade aí de falar assim, isso aqui legalmente eu não posso falar, mas a indústria de gaming, ela é que está assim, na fronteira da desenvolvimento de realidade virtual para que a gente possa botar um óculos, entrar numa loja da Amazon e comprar tudo, como se a gente estivesse realmente na loja. Como é que vocês, dentro da empresa, pensam em relação a isso? É uma realidade que você acredita ser distante ou é uma coisa mais próxima do que o Brasil aqui a gente consegue perceber? Então, a indústria de jogos é interessante porque só quem é profissional do entretenimento consegue mesmo ver o tamanho dela, né? Porque se você for pensar em termos de valor e lucratividade, a indústria de games ela é muito maior até que a indústria de cinema e a indústria da música. E dependendo dos indicadores, até maior que as duas somadas, né?
Então, primeiro ponto, hoje as pessoas consomem muito games. E a segunda coisa que é importante, você falou de óculos de realidade virtual, tudo, isso é muito bacana, mas você não precisa disso para causar imersão, né? Então, eu acho que a preocupação da Blizzard, assim como a maioria das outras empresas de games, elas querem criar experiências que sejam imersivas, que podem sim contar com óculos 3D ou com outras tecnologias, mas existem outras maneiras de você causar essa imersão, né? Então, por exemplo, os jogos online, e eles tiveram um papel muito grande aí na quarentena mundialmente, né? Porque foi uma das opções que as pessoas recorreram para ficarem conectadas aí com seus amigos, cada um nas suas casas, né? Por isso que a indústria de games teve um boom aí nesse período de Covid aí ao redor do mundo, porque é algo que as pessoas consomem hoje em dia. Então, as empresas de games, elas querem criar jogos cada vez mais imersivos, que podem sim ter hardwares extras ou periféricos super modernos ou super disruptivos, mas, mais do que isso, elas querem criar experiências imersivas humanas. Então, eu acho que toda empresa de games, ela trabalha para criar emoções nas pessoas, né? Nisso tem uma similaridade com o cinema, né? O cinema, quando faz um filme, ele quer o quê? Ele quer que você chore, ele quer que você sinta medo, ele quer que você coma as unhas. Então, a indústria de filmes, ela trabalha com isso. Ela quer criar uma conexão emotiva com aquele que consome o conteúdo dela. E a empresa de games, por conta de ser um entretenimento interativo, ela tem a habilidade de criar experiências ainda mais imersivas, ainda mais fortes com as emoções das pessoas, dos seres humanos, né? Então, eu diria que sim, essa é uma preocupação. E para aqueles que investem, né, e querem investir na indústria de games, esse é um grande indicador, né? Você olhar qual que é o histórico daquela empresa em criar experiências longas de entretenimento interativo. Então, porque não é fácil. Então, você acertar, fazer um game... Fazer games é fácil, é relativamente fácil. Dá trabalho, mas é fácil. Mas você fazer um game que a pessoa dedica ali uma hora da vida dela de forma constante por anos, são poucas empresas que conseguem fazer isso e ainda são mais raras as empresas que fazem isso de forma serial, né? Ou seja, que lançam jogo e jogo e jogo que eles criam ou incitam essas experiências emocionais nas pessoas. Perfeito. Eu, antes de entrar aqui no ar contigo, estava pesquisando algumas matérias sobre a indústria de gaming e Uhum. eu estava vendo muitas matérias mesmo falando que os adolescentes estavam trocando os jogos pelo day trading. Isso aí chega no ouvido de vocês ou foi uma coisa que eu peguei aqui por ser do ramo de finanças? Eu acho que não chega assim diretamente, mas eu sei que acontece. Porque se você for pensar, o mercado de investimentos não deixa de ser um game, né? Um grande game aí da vida real. E quando eu falo game, o pessoal fala, então é gambling, é cassino, né? É aposta. Não é, porque igual no videogame, no videogame tem regras, né? E você consegue trazer futuro a presente, e se você tiver essa capacidade, você consegue antecipar e avançar mais no jogo, ou derrubar um chefe mais forte, né? E se você fazer esse paralelo com a indústria de capitais, é parecido, né? Não a indústria de capitais não é um cassino, igual muitos pensam, né? Ela é baseada em regras, é baseada em previsões, e não previsões astrológicas, sim previsões baseadas em dados e comportamentos, né? Então, os skills, as habilidades que você desenvolve sendo gamer, elas são muito úteis para aquele que vai para o mercado de capitais, porque e eu estou às vezes até exagerando, mas não, é difícil dizer se tem a ver, até por eu ser gamer também, né? Mas tem uma frieza também, né? E uma questão de lidar com o fracasso e com o desapontamento que às vezes muitas pessoas não têm. Então, você mesmo deve ver todo dia, né? Uma série de pessoas que são novas e entram aí na bolsa animadas aí pelo teu conteúdo, tudo, e acabam saindo falando que, puxa, perdi dinheiro, não sei o quê. Mas o cara que geralmente é gamer, ele não se... quantas pessoas, né, não morreram 20 vezes para um chefe e seguem lá morrendo até conseguir? Então, esse ponto de persistência também é um fator comum que é muito útil, né, para aquele que investe e teve aí os games presentes aí na sua vida, na sua infância, né? Nas empresas da escala aí da Blizzard, existe algum tipo de preocupação com quem passa do ponto?
realmente fica doente mesmo de tanto jogar, existe uma preocupação da empresa tratar esse tipo de cliente para ele se recuperar para uma vida social plena também, ou isso aí acaba sendo uma coisa que é pontual e é exceção? Não, com certeza tem preocupação. Apesar de, obviamente, ser casos raros, só o fato de eles existirem é uma preocupação para qualquer empresa, né? Inclusive a nossa principalmente, né? Porque, de novo, como o nosso objetivo é fazer as pessoas se entreterem, conectar pessoas, permitir que elas fiquem próximas aos amigos, obviamente, quando isso passa do saudável, não é bom. É claro que o limite, cada pessoa que vai estimular, mas a gente dá ferramentas para que as pessoas consigam ter os limites. Então, por exemplo, tem empresa de games que quando você começa a jogar, não mostra o relógio. É o horário do seu computador, o horário do seu celular. Por quê? Porque ela não quer que você perca a noção da hora. Que é igual o cassino, né? O cassino, não sei se as pessoas sabem, né? Mas eles não têm janelas e tudo é escuro. Quer dizer, é claro, mas não tem janela, é para você não perder noção do tempo, né? Para você não perceber se está tarde ou está de dia. Então, nossos jogos não. Nossos jogos a gente tenta deixar sempre o relógio lá mostrando para justamente para ter noção do tempo que ela está lá jogando, né? Os jogos também às vezes dão alertas, né? Falando, já está muito tempo, não sei o quê, vai dar uma volta, descansa, não sei o quê. Tem ferramentas de denúncia também. Se está jogando com pessoas, você pode dar um alerta para o atendimento. O atendimento vai, às vezes, procurar a pessoa, perguntar se está tudo bem. Então, tem uma série de medidas que são tomadas justamente para evitar abusos, né? Porque nada em excesso é bom em qualquer aspecto da vida, né? Exatamente, sensacional. Pelo que eu vejo da indústria de gaming, André, existe uma coisa muito parecida com o processo que a gente faz aqui no Instagram para vender curso, para vender produtos, que é a fórmula de lançamento. Vocês, de alguma maneira, usam a mesma metodologia? Vocês se especializaram em alguma outra metodologia? Porque eu já ouvi falar já que tem filme que é tão impactado pelo lançamento de alguns jogos que até mudam a data de estreia de um filme, porque todo mundo fica naquele final de semana imerso numa nova versão de um jogo. Como é que é a parte de marketing aí? Não sei se você conhece com profundidade, como é que é pensado o marketing aí de lançamento de um jogo? Não, com certeza. Não, o que você falou é verdade, e de novo, é mais uma amostra como que a indústria de games hoje, quando digo hoje, eu digo nos últimos 10 anos, né? Ela alcançou um status que preocupa outras empresas. Até numa reunião de investidores do Netflix, no final do ano passado, não lembro qual foi o quarter certinho, né? Mas lá o Reed, né, que é o CEO do Netflix, ele falou que uma das maiores preocupações dele era o Fortnite, que é um grande jogo aí da Epic, né? Uma outra empresa de games. Porque ele estava consumindo muito tempo das pessoas em frente ao jogo, e isso fazia com que o Netflix perdia a audiência dele, né? Então, o que você falou é muito verdade. Então, hoje, muitas empresas de cinema, elas planejam lançamento fora de janela de lançamento de jogos para evitar isso, porque quando sai um jogo novo, a pessoa acaba ficando em casa jogando, né? Então, ela não vai no cinema para... Isso vai acontecer agora. A Sony vai lançar, já lançou praticamente, está saindo agora, está chegando nos mercados, o Last of Us 2, né? Que é um jogo que estava todo mundo esperando há muito tempo. Então, esse jogo certamente vai segurar a galera jogando em casa por, diria, 1, 2 semanas aí, pelo menos, né? Enquanto a forma de lançamento... diga aí. Não, pode falar. Então, quando eu falo de lançamento, é interessante, porque até onde eu sei, porque a forma de lançamento também, muita gente não sabe, ela foi criada aqui nos Estados Unidos, né? Apesar do Érico ter a licença aí do Brasil e promover ela no Brasil. Mas eu nunca vi nenhuma evidência do que o pessoal segue a forma de lançamentos em si. Apesar de o trabalho de marketing de jogos ter muito disso, né? Então, igual a forma de lançamento, tem todo um trabalho de teasing que é criado, porque um jogo, geralmente, ele é anunciado, depende da estratégia, obviamente, né? Mas um jogo demora para você ficar pronto, né? Ele demora, geralmente, 3 anos para você terminar um jogo que a gente chama AAA, né? Que é um jogo de alta qualidade, né? Igual os da Blizzard e o próprio Last of Us que eu citei agora. Então, tem todo um trabalho de teasing ao longo desse período todo de 3 anos para criar uma expectativa para a pessoa, quando abrir o carrinho dela, né, no caso, quando o jogo está aberto, para a pessoa comprar o mais rápido possível. E para comprar o mais rápido possível também, e a questão de urgência, são oferecidos também bônus, que é o famoso over delivery, né? Então, se a pessoa
comprar bônus limitados, né? Ou comprar... Desculpa, ela que tiver acesso aos bônus limitados, ela tem que comprar mais cedo. Então, um exemplo que eu vi pessoalmente foi o lançamento do Switch. O Switch é o último console da Nintendo, né? Eu estava aqui nos Estados Unidos quando ele lançou, e foi engraçado porque... Primeiro, eu falei, vou comprar, né? Faz tempo que eu não compro um videogame da Nintendo, né? Vou comprar. Primeiro, não consegui comprar. Não tinha, porque o hype era tão grande que não foi difícil comprar. E aí eu fiquei horas tentando comprar, consegui fazer uma reserva, e quando eu fui buscar no lugar reservado, tinha uma fila que tá virando o quarteirão a noite inteira. Então, cria-se uma expectativa. Isso que vocês criam na forma de lançamento virtualmente, né? Aqui eles fazem no mundo físico. Então, ou abrir carrinho à meia-noite, toda essa questão de criar uma ansiedade para a pessoa comprar no dia do lançamento, porque vai acabar, o fear of missing, de acabar, né? Existe, né? Então, e depois que eu passei por isso, eu fiquei mais esperto e eu vejo como é usado em todos os sentidos. Só que é engraçado que no Brasil eu não vejo usarem isso muito seja a fórmula completa ou partes dela, eu não vejo muito no mundo físico. Não sei o que você acha disso, Uli. A Black Friday é uma fórmula de lançamento. Se for pensar, é verdade, Porque você gera antecipação, escassez e vai no lead pesado. Pô, e a indústria de games, cara, agora que eu parei para pensar, tem muitas coisas que envolvem ela. Não sei se já pensam já em botar criptomoeda para você transacionar dentro dos jogos, mas é um mundo quase que ilimitado aí de explorar coisas que a realidade do mundo real também transborda para a realidade virtual, né? Vocês pensam em alguma coisa de ter uma moeda própria da empresa para... Porque da vez que eu fui aí no museu, você falou que algumas coisas eram destravadas e o pessoal, assim, 20 anos de empresa para conseguir alguns adereços e que isso aí, às vezes, é disponível para alguns usuários de jogos. Como é que funciona essa história aí da monetização dentro da plataforma? Então, isso é outro fator muito interessante, porque, e também vale a pena você mesmo, ou quem estiver acompanhando aqui, pesquisar. Procurem no Google depois, economia no World of Warcraft, que é um jogo da Blizzard, né? Então, a Blizzard já criou uma economia virtual já faz mais de 10 anos. Então, o World of Warcraft tem toda uma economia interna, no caso é Gold, né? Ouro, né? É a moeda lá dentro. Mas existe uma casa de leilão, existe uma bolsa de valores, a gente pode chamar de uma bolsa de valores. Então, quem joga World of Warcraft está exposto a toda uma economia interna virtual daquele jogo. Então, e a economia de qualquer jogo online é um assunto muito crítico para qualquer empresa hoje em dia, porque, citando a Venezuela novamente, né? Não sei se você sabe, mas uma das maiores comunidades de games online do mundo fica na Venezuela. Sabe por quê? Não. Por quê? Porque a moeda lá não vale nada, né? Como a gente sabe. Então, o que os venezuelanos sacaram? Eu vou começar a jogar videogame online para conseguir aquela arminha especial, conseguir um item especial, e vou vender para os meus americanos e vou cobrar em Bitcoin. Então, tem uma comunidade enorme de venezuelanos que jogam games online o dia inteiro para conseguir armas especiais, para revender para o mercado externo e ser pago em Bitcoin e converter aquele Bitcoin em moeda local ou em dólar para poder sobreviver. Então, tem muita gente da Venezuela ganhando muito dinheiro, ainda mais comparado à moeda local, jogando e tirando vantagem das economias virtuais dos vários jogos que existem, porque cada jogo acaba criando a sua própria economia virtual, né? Sensacional isso. Olha só, André, eu já tive algumas vezes a ideia de começar a jogar um jogo aqui, porque eu acredito que a comunidade em volta desse jogo ela é tão grande e tão engajada, que isso poderia trazer mais gente aqui para o meu canal. Vocês da comunicação, como é que vocês trabalham com influenciadores digitais? E aqui no Brasil é um segmento que cresce muito rápido, as pessoas levando a sério, fazendo dinheiro de verdade com isso. Como é que você vê as pessoas se tornando influenciadores digitais aí nos Estados Unidos? É uma coisa que o pessoal leva a sério também, movimenta milhões, ou é só aquelas Kylie Jenner da vida mesmo que ganham dinheiro? Não, aqui eu diria que movimenta bilhões e o Brasil está no milhão. Por quê? Porque aqui é engraçado como essa cultura do influenciador profissional, né, nasceu quase junto, né? Brasil e nos Estados Unidos, surgiu muito aí com o YouTube lá atrás,
Mas aqui ela ficou profissionalizada muito rápido, né? Porque quando começaram a surgir as primeiras pessoas amadoras a terem fama quase igual a um Tom Cruise, os agentes, o pessoal de Hollywood, as empresas de agenciamento, elas voaram nesses caras. Quando saiu as Kardashians, todas elas, né? Começaram a virar alguma coisa. Essas agências voaram neles e criou todo um ecossistema. Então, hoje, para você contratar um influenciador americano, mesmo de nicho, né, de nicho de games ou outros nichos, né, eles são tão caros quanto um ator de Hollywood. Assim, é no mesmo calibre, né? Por outro lado, no Brasil, tem influenciadores caríssimos também, no nicho de games, só que é numa escala 1000 vezes menor, né? Mas, assim, a gente tem relacionamento com centenas de influenciadores de games. Vários deles, a gente tem orgulho deles ter começado conosco super pequenininho, e hoje eles têm aí um patrimônio multimilionário, né? E, cara, é impressionante, né? Mesmo eu estando na indústria, eu fico impressionado o quanto eles conseguiram. E o que eu acho bacana, ao contrário dos jogadores de futebol, né? Que acabam enriquecendo e depois perdem tudo, né? Porque vão pra gandaia, destoa da vida, né? É bacana que a maioria da molecada, até porque todo mundo é meio nerd, né? Tudo geek que nem a gente, né? Gosta de ler, gosta pessoas mais centradas, né? Eles tomam conta do patrimônio de uma forma muito, muito bacana. Um grande exemplo de uma pessoa... Cara, tem vários exemplos, né? O Pyong Lee, né? Que estava aí no Big Brother até pouco tempo, ele começou como youtuber de games. E hoje aí tem um patrimônio gigantesco, é uma indústria de mídia enorme, né? Tanto é que ele tem... Ele até já participou de alguns masterminds aí que o Ryan organizou, tal. Acho que ele participou de não sei se você chegou a conhecer ele em pessoa, tudo. Mas ele é um rapaz super centrado, né? E ele tem uma visão de mundo, né? Muito adulta, né? E tem centenas. O Felipe Neto é outro, né? Eu sei que tem gente que gosta e outros que não gostam, né? Mas tirando essa parte política à parte, é outro que também conseguiu criar toda uma indústria de mídia em torno do próprio nome, da própria marca, né? E aí você vai também no mundo dos esportes, né? O campeonato, competições de games, né? Também tem toda uma indústria aí criada. E acho que o grande exemplo é o pessoal da Loud, né? A Loud que tem uma própria casa, que tem youtubers dentro da casa vivendo lá direto, né? É outro exemplo de pessoas que criaram aí fortunas por meio do nicho de games no Brasil. Perfeito. E quando a gente fala de marcas apoiando celebridades, a gente tem muita preocupação a gente associar a nossa marca com uma pessoa que ela pode fazer alguma besteira. Tem esse tipo de preocupação também com esses influencers em games, ou eles normalmente são tão bem comportados que isso aí não é uma coisa que pula muito na atenção das pessoas? Não, tem sim, isso é uma preocupação muito grande aí, acho que para mim, né, que eu cuido dessa área, inclusive na Blizzard, porque no frigir dos ovos, né, o influenciador acaba representando a marca, né, de certa forma, né, e a minha marca tem valores e tem uma mensagem que se o influenciador destoa dela, eu não posso me relacionar com ele mais, né, então tem vários casos aí. E qual que é o problema, né? Tem muito influenciador que ele não quis ser influenciador. Então, ele era só um moleque que estava lá fazendo vídeo, e aí deu certo e caiu nisso. Só que na essência dele tem uma essência ainda de não profissionalismo, né? Então, e isso eu percebi também, aí, trabalhando nessa indústria há 10 anos já, eu percebi que os grandes influenciadores que decolaram e viraram hoje celebridades, os que não decolaram, tem muito disso, né? Que os caras cresceram, mas não cresceu a mentalidade deles, né? O mindset ainda é de moleque, tô falando com meus amigos num bar, não tô nem aí. Então, um exemplo besta, né? Influenciador que vai pro YouTube falando palavrão o dia inteiro. Fala palavrão. Cara, nenhuma marca quer se associar com isso. Ninguém vai querer. Teve um caso recente aí no Brasil, do youtuber, né? Que estava fazendo piadas racistas nos seus conteúdos, né? E eles eram muito próximos da Microsoft. Então, a Microsoft falou assim, eu não quero que você tenha minha marca no seu nome. Então ela foi lá e pediu para tirar e aí depois o Twitch, né? Foi lá, cancelou a conta dele. O YouTube foi lá, desmonetizou todos os vídeos deles. Então, eu acho bom, né? Porque a gente tem, eu sei que você tem, mas muita gente não tem a noção de quando ela está falando para 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, ela está
setando um comportamento, ela está tendo uma influência nessas pessoas. E essa influência tem que ser positiva, você não vai ficar ensinando coisas ilegais, crimes, racismo, assédio. São coisas que ninguém deve ser a favor disso e as marcas devem ser mais contras ainda e não incentivar ou financiar pessoas ou sistemas que promovem esse tipo de comportamento online, né? Porque não é positivo. André, tu falou agora num assunto que me trouxe a dúvida aqui. O americano, como é que ele dá o feedback? Aqui no Brasil, a gente já chegou na fase do assédio moral, que começou aí nos Estados Unidos muito antes. Qual é a diferença do feedback? Vou falar aqui, o chefe, quando ele vai chamar na China, nos Estados Unidos e no Brasil, qual que é a grande diferença que tu percebe? Esse é outro ponto engraçado também, né? Porque aqui, pelo pessoal não ter rodeios, né? Eles são muito diretos, né? Então, se o chefe chamou o cara lá, já fala, ó, você, fulano, naquele dia você errou naquilo. E ele não pensa assim, a pessoa tá num dia ruim, é sexta-feira, 6 da tarde, o cara, fim de semana, com a cabeça ficar cheia. O cara fala na lata, né? E não tá nem aí. Porque tem essa cultura de não ter rodeios, de ser muito direto, ser muito transparente, ser muito claro. Então, acontece muito mesmo deles perderem essa dose ou a pessoa que recebe o feedback não ter esse mindset e a pessoa fica emocionalmente abalada, né? Então, e tem casos mesmo que tem abuso, né? Que a pessoa, nesse espírito de, pode ter que ser direto, acaba xingando, acaba passando do tom. Então, é uma cultura que as empresas não toleram também. Então, a empresa tolera, assim, um feedback assertivo, direto, transparente, sem firulas e sem rodeios, mas você não pode passar do ponto de perseguir uma pessoa ou de ofender uma pessoa ou de xingar uma pessoa, porque a gente viu lá o Lobo de Wall Street, né? Você viu, todo mundo assistiu o filme, né? Lá é jogar coisa na cabeça dos outros, xingar. Hoje em dia isso, obviamente, não é tolerado por nenhuma empresa, ainda mais empresas listadas na Bolsa, né? Perfeito. André, voou o tempo aqui, irmão. Essa conversa tá demais. Vamos ter que marcar uma outra aí para continuar. Hã? Vamos ter que marcar uma outra para continuar o papo. Com certeza, mas antes, eu sempre peço aqui para as pessoas que falam comigo falarem de 3 livros que influenciaram a vida delas e por quê. Chega aí, fala os teus 3 livros aí que realmente influenciaram a tua vida, a tua maneira de ver o mundo e por quê. Então, acho que, deixa eu pensar, um muito antigo que me levou à questão de comunicação e tecnologia foi um livro chamado Cultura da Interface. Então, foi o livro que me abriu a mente para que eu podia juntar comunicação, tecnologia, tudo junto. Então, esse do Steven Johnson também. Qual mais? Deixa eu pensar. Cara, eu li tanto livro que eu preciso lembrar quais foram mais marcantes. Vou falar de um recente também, que foi muito bom, assim, a biografia do Bob Iger, que é o CEO da Disney. É um livro recente que eu recomendo para todo mundo, que é sensacional. Também é muito bom. E um outro principalmente a parte ali, como é que ele lidou com aquela criança que morreu dentro do Grand Floridian, aquela parte ali é emocionante até. Eu arrepiei todo na hora que eu li, cara, porque o cara ali ele foi muito humano. E ele estava abrindo o Parque de Xangai ao mesmo tempo, né? Então, é o primeiro capítulo do livro, que parece um thriller de cinema, né? E um terceiro que eu li recentemente também, que é muito bom, é a biografia do Leonardo da Vinci, que foi escrita pelo mesmo autor da biografia do Steve Jobs. Acho que você tem aí, né? Tá procurando aí? Aí, do Walter Isaacson. Muito Exato. Bom, gente. Muito bom mesmo. Esse livro aqui... Eu brinco que é um dos melhores livros de finanças que eu li no ano. Acho que foi publicado há 3 anos, né? E se você olha com o olhar de investidor, empreendedor, de empresário, você vai tirar muitas lições ali do mindset do Leonardo da Vinci que pode ser aplicadas para a sua vida profissional. Sensacional, André. Posso falar para a galera que estiver na Califórnia aí te procurar ou é muito? Não, manda um direct aí, não sei. A gente está fechado até setembro, não pode ir no escritório por causa do Covid, até setembro pelo menos. Como é que foi aí o home office aí na empresa? Ainda estou aqui, aqui é meu escritório, aqui, 3 meses aqui, atrás de mim aqui. Você percebe que a produtividade mudou das pessoas, aumentou, diminuiu ou não dá para medir? A gente não tem dados absolutos, né? Mas assim, de forma de percepção, a gente percebe que tem aumentado, né? Tá igual ou melhor, né? Muitas pessoas falando que estão gostando de não ter que pegar trânsito, de não ter que enfim, deslocamento, ficar mais tempo com a família. Então, o feedback até agora tem sido positivo, apesar de não ter números absolutos, né? Mas
tudo está sendo entregue e tudo está acontecendo. Então, até agora tem sido muito positiva, na minha opinião. Vou botar aqui o teu Instagram pra galera ver, André. Pode pôr aí. Alguém Quem quiser pediu ali seguir, para tu repetir o nome do primeiro livro, tá? chama Cultura da Interface, do Steven Johnson. É esse André de Abreu, né? Isso, André de Abreu. Peraí. É isso aí. Peraí que esse meu dedo aqui tá muito grande. Eu vou repetindo aqui, então. Então, Cultura da Interface, do Steven Johnson, o Leonardo da Vinci, do Walter Isaacs, e a biografia do Bob Iger, do próprio Bob Iger. Escreve Iger, I-G-E-R. The Ride of a Lifetime, eu acho. The Ride of a Lifetime, isso mesmo. Exatamente. Dezinho, não vejo a hora de te visitar aí de novo. Também, tá? cara, você tem que vir aqui com o nosso Stefano aí. Eu fiz aqui a semana passada uma imersão de autoconhecimento e aí precisava imaginar uma vida extraordinária, tudo ilimitado mesmo. E eu me imaginei aí em Newport Beach com um Rolls Royce branco e você estava pegando uma carona comigo agora. Acabei de adicionar isso. E a gente estava indo lá no Mastros comer um steak, uma comida muito gostosa, que é meu restaurante predileto aí na Califórnia. Eu passei no Mastros ontem, cara. Sugiro muito a galera aí que quiser fazer um bonito com a esposa, com a namorada, vai no Mastros e pede aí um mushroom que tem lá, que é delicioso. Irmão, é bom mesmo. Deixa uma mensagem final aí, eu já vou pedir pra galera seguir o André, perguntar qualquer coisa aí. Essa tua indústria está crescendo muito, é uma indústria de ponta, de muita tecnologia. E muito obrigado por ter mostrado um pouco desse mundo aqui pro canal, tá? E quando você quiser, pode marcar o segundo papo, porque ficou muito assunto aí pra gente falar ainda. Fechado. Então, obrigado aí, Oli, pela oportunidade. Obrigado, sempre um prazer bater um papo. Eu já falei pro Stefano que quando vocês voltarem aqui, eu quero bater um papo mais longo aí, ficar mais tempo, que a gente falou muito pouco aquela vez. E, pô, obrigado por todo mundo que acompanhou a gente nessa hora. E estou à disposição. E fiquem atentos, né? A indústria de games é uma indústria que às vezes as pessoas não estão olhando e tem muita oportunidade para quem investe lá que as pessoas, a massa não descobriu, mas quando você olhar lá, vai ter muita oportunidade lá para quem investe também. Gratidão, irmão. Obrigado aí. E é só o começo. Tamo junto. Valeu. Um abração, Oli. Valeu. Galera, mais uma vez a gente trouxe aqui pessoas que fazem a diferença no mundo, que estão em posições de destaque nas suas indústrias. E o que eu puder fazer aqui para trazer mais gente interessante, para vocês aprenderem. Você vê a história do André aí. O André trabalhava na Latam, depois foi trabalhar na Califórnia. Sensacional lá o ambiente que ele está. Eu não sou muito ligado em games, mas fiquei de boca aberta com o... Como é que é o nome daquilo? Era um museu da empresa, dos jogos lá. O meu irmão Stefano, que é mais interessado em jogo, ficou tirando foto para mostrar para os amigos. Grande André, obrigado. Galera, às 8h30 eu vou fazer uma live com Vamos para a Bolsa, Rodolfo Marques, onde a gente vai falar sobre diversificação de carteiras, como trabalhar o risco na carteira através de diferentes classes de ativos. E aguardo você, tá bom? Tamo junto e é só começo.